Oi pessoal, eu sou a Fabi. E eu sou Guilherme Mello, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Edgar Allan Poe. Edgar Poe nasceu em uma família escocesa-irlandesa em 19 de janeiro de 1809 em Boston, Massachusetts. Edgar é o segundo filho dos atores David Poe Jr. e da atriz Elizabeth Arnold Hopkins Poe, ele americano e ela inglesa. Seu pai abandonou a família quando ele tinha 1 ano e meio e sua mãe faleceu após dar à luz a sua irmã. Aqui a gente vê um paralelo com diversos outros autores que já falamos. Com uma infância com muitas perdas, pai que abandona a família, morte da mãe, morte do pai. Então, assim começou a história do Edgar. Os diversos traumas, diferentes traumas e traumas parecidos, com o abandono de parentes, por parte de pai ou mãe ou ambos, e alguns pela perda deles. Sendo que depois da morte de sua mãe, seu irmão William, mais velho, foi para o interior do país. Já sua irmã, ela foi enviada formalmente para adoção. Já Edgar foi acolhido pelo empresário John Allen e sua esposa Frances, que residiam em Richmond, Virgínia. E Poe nunca foi oficialmente adotado, mas John passou o seu sobrenome para ele, que começou a assinar como Edgar Allan Poe. No entanto, John e seu filho adotivo sempre tiveram uma relação muito conturbada, marcada por brigas e discussões constantes. Edgar era mais apegado à sua mãe adotiva e, segundo dizem, foi por insistência dela que colocaram seu sobrenome nele. Como seus pais adotivos tinham uma boa condição financeira, Edgar teve uma educação formal de ótima qualidade. E foi em 1815 que mudaram-se para a Inglaterra, onde tinha mais oportunidades de negócios para John. E foi lá que Alan frequentou a Mrs. Dubourg School e a Manor School. E após regressaram de novo para a Virgínia em 1820. E em 1826 ele entrou para a Universidade da Virgínia, mas foi expulso logo 1 ano após por seu espírito aventureiro e boêmio. Em 1827, após muitas brigas com seu pai, Edgar se alistou nas Forças Armadas. Foi nesse período que Edgar lançou seu primeiro livro, Tamerlane and Other Poems. Em 1829, sua mãe faleceu. Também foi o ano que ele publicou seu segundo livro, All Arth. Então acabou se reconciliando com seu pai adotivo, que o ajudou a entrar na Academia Militar West Point, de onde acabou sendo expulso em 1831. Fato esse que fez John odiá-lo até a sua morte, que ocorreu 3 anos depois. E foi em 1835 que Poe começou a se sustentar através de sua escrita e ficção, quando ele já tinha se mudado para a casa de sua tia em Maryland. Trabalhou também como editor do jornal Salter Literary Messenger. E foi neste ano que Poe casou-se em segredo com sua prima de 13 anos. E nessa época, Poe já tinha 27 anos, enquanto sua prima tinha 13. E logo após se mudaram para Nova York e Filadélfia, onde continuavam trabalhando como editor e escritor. Em 1839, lançou em 2 volumes a sua coleção de contos, Histórias Extraordinárias. Na época, não teve retorno financeiro nenhum, mas mesmo assim é considerado um marco na literatura americana. Durante esse período, sua esposa teve tuberculose. Poe começou a abusar do uso de álcool após a sua esposa ficar inválida por conta da doença. Retornaram a Nova York, indo morar em uma casa no Bronx, onde é conhecida como Poe Cottage, e é aberta ao público. E foi em 1845, publicou no Evening Mirror um dos seus poemas mais famosos, The Raven, O Corvo. E em 1847, Virginia morreu. E biógrafos e críticos sugerem que os termos que ele usa bastante, que mulheres bonitas morrem, foi por causa das suas perdas que ele teve ao longo de sua vida, incluindo sua mãe e sua mulher. E a mãe adotiva, né? Ele teve várias perdas. As obras mais conhecidas de Poe são góticas, um gênero que ele seguiu para satisfazer seu público. Frequentemente, seus temas lidam com questões de morte, ressurreição, pessoas enterradas vivas e luto. Além do horror, Poe escreve sátiras, contos e embustes. E um acontecimento inesperado ocorreu com Allan Poe. Mas, você já se inscreveu no canal? Já deixou o seu like nesse vídeo? Então, não deixe de acompanhar a gente e ajudar o canal a crescer. Então, se inscreva, clique no sininho e deixe seu like. Então, que daí foi no dia 3 de outubro de 1849. Poe foi encontrado nas ruas de Baltimore com roupas de outras pessoas e sem memória.
Morreu 4 dias depois, no Washington College Hospital. Nunca foram apuradas as causas precisas de sua morte. E nunca foram apuradas com precisão as causas de sua morte, mas foi-lhe dado coisas que eram bastante comuns da época e não comprovadas, né? Mas a ideia é ter sido causada por embriaguez, diabetes, sífilis, raiva, doenças cerebrais e etc. Nossa, que histórico. E isso foi aos seus 40 anos. Edgar Allan Poe foi enterrado na parte de trás do cemitério de Westminster, em Baltimore, sem nenhuma lápide. Somente décadas depois foi colocada uma lápide para marcar o local exato onde ele está enterrado. E se for o local exato mesmo? Nunca saberemos. Os principais contos de Edgar Allan Poe foram inúmeros, incluindo A Máscara da Morte Rubra, de 1842, que foi citado no livro O Iluminado. O Poço e o Pêndulo, de 1842. O Escaravelho de Ouro, de 1842. Os Assassinatos da Rua Morgue, 1841. O Demônio da Perversidade, em 1845. E as suas principais poesias são O Corvo, 1845. Silence, 1840. Eldorado, 1849. A gente pode ver que ele teve uma carreira super curta, até porque morreu com 40 anos, e a maioria das suas obras foram escritas nessa década. Então, se ele tivesse vivido mais, quanta obra teria por aí, né? Ele era bem criativo, e porque a gente sabe, assim, ele era extremamente abusador da parte de alcoolismo, drogas. Naquela época existia um grande problema do alto uso de ópio. Então por isso até acho que o que pode ter ocorrido com ele seja uma espécie de uma pré-overdose de ópio. Então, pessoal, o que acharam do nosso vídeo? Gostaram? Então comenta aqui, dá uma dica do que a gente pode falar no próximo vídeo e não se esquece de se inscrever no canal. Obrigada por ficar até aqui e até a próxima. Tchau!